novamente é o nosso irmão Fernando, né? E vai falar sobre os nossos irmãos animais. Então, que possamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações e que Jesus nos abençoe. Obrigado. Boa noite a todos. Fico até contente de ver um sábado com tanta gente, né? Mesmo no meio do feriado. Parabéns a todos que tiveram essa disposição de sair de casa. Bom, animais, nossos irmãos. E assim, dentro da doutrina espírita, não faltam literaturas falando sobre os animais, tá? Então, quem tiver interesse, eu tive muita facilidade de encontrar literatura sobre os animais. E aqui estão alguns livros que todos eles têm na nossa biblioteca, tá? Todos eles. Se quiser pegar para levar para casa, para estudar um pouquinho, está no Livro dos Espíritos, Evangelho dos Animais, os Animais na Obra de Deus, Animais Nossos Irmãos, que foi o que eu usei como tema da nossa exposição de hoje. Todos os animais são nossos irmãos. Conheça a Alma dos Animais, e também tem na Revista Espírita de 1858, tá? Mas dois são os principais aspectos que eu gostaria de conversar com vocês aqui hoje. Primeiro, como que acontece a evolução dos animais? Segundo, e qual a nossa responsabilidade para com esses nossos amiguinhos, nossos irmãos? Isso perante a evolução deles, né? Qual a nossa responsabilidade com relação à evolução deles? Allan Kardec, bastante interessado inclusive no assunto, ele dedicou um bom trecho do Livro dos Espíritos para falar sobre os animais, tá? São 29 questões, iniciando na questão 592, com o título Os Animais e o Homem, e também ele fala alguma coisa sobre metempsicose, também falando dos animais. Mas logo iniciando essa conversa, eu gostaria de ver com vocês outra coisa. Qualquer pessoa que tiver uma duvidazinha, não tiver entendido o que eu falei, pode levantar a mão, que aqui é um estudo, tá? Não é uma exposição, é mais um estudo. Comentar com vocês um aspecto muito discutido quanto a certas habilidades sensoriais dos animais que parecem e são realmente superiores a dos humanos, como o faro nos cães, né? A visão nos gatos, a audição nos coelhos, nas corujas e assim por diante. Esses sentidos aguçados são mais desenvolvidos nesses animais para a sua sobrevivência da espécie, o que não seria tão importante para a sobrevivência humana. Tá? Mas essas habilidades sensoriais são superiores aos humanos nos corpos só nos corpos, e não no espírito. Essa dificuldade que o homem tem em entender essas diferenças está bem explicado na resposta da questão 592 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos assim esclarecem parte de uma longa resposta, tá? Eu não vou passar toda a resposta aqui para ele. Questão 592, a pergunta é: se compararmos o homem e os animais com relação à inteligência, a linha de demarcação parece difícil de ser estabelecida, pois sob esse aspecto, alguns animais têm uma notória superioridade sobre determinados homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de uma maneira precisa? E a resposta é longa, como eu falei. No final ele diz: a natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Então não precisaria tanto dessas habilidades sensoriais. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, nós temos dificuldade de vista, o que a gente faz? A gente compra um óculos, foi inventado o óculos, né?
a gente começa a perder a audição. A gente vai, compra, coloca, inventamos, né? Os homens inventaram, eu falei de surdez e assim por diante. Então a nossa inteligência, ela pode, no final, ela pode compensar essas habilidades sensoriais que nessa nossa atual situação nós não temos. Então, nós temos, mas como desencarnados, como encarnados não. Então, concluindo, o homem é superior em tudo aos animais no que se refere ao espírito, mas nem sempre com relação ao corpo. Então, agora nós vamos começar a tentar responder a uma série de perguntas que muitos têm curiosidade de saber sobre os animais, tá? A primeira é essa: os animais têm inteligência? E ela está respondida na questão 593 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta: poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? E a resposta: é verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vê que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Olha essa palavra muitos ali que eu falei. Não vê que muitos obram denotando acentuada vontade. Então é importante lembrar aqui, antes da gente continuar, que na Terra nós temos milhões de espécies de animais, em diferentes graus de evolução. Nós temos a tendência de lembrarmos só dos mais próximos a nós, né? O cachorro, o gato, mas começa desde o inseto, tá bom? Por isso que ali botou muitos, né? Mas não todos. Então, antes de falar sobre inteligência, nós vamos falar mais adiante, vamos nos aprofundar sobre o instinto dos animais. No livro, nesse livro que aparece aí na tela, Animais Nossos Irmãos, o autor Eurípides Kuhn trata do assunto nos dizendo: os instintos todos os possuímos, todos os seres vivos, homens e animais, agem através das ações executadas sem mentalização, sem aprendizagem. Notável que cada espécie animal tem instintos específicos. Ele continua: aves construindo ninhos, ursos hibernando. Inclusive ele coloca uma consideração que eu achei importante. A vida orgânica, quando o urso está hibernando, o metabolismo dele chega a 1% apenas. Tartarugas já ao nascer buscando rapidamente ambientes aquáticos. Felinos colocando-se contra o vento na caça, para sentir o cheiro da sua caça. Gatos encobrindo com terra seus dejetos. Cães enterrando ossos, no futuro apreciar, né? Abelhas formando a maravilha das colmeias. Aranhas tecendo suas inigualáveis teias, e etc, etc. Então nós chegamos à conclusão de que as habilidades sensoriais mais patentes nos animais do que nos homens e seus instintos aguçados são necessários para a sobrevivência das espécies. Não é isso? O ser humano, quanto mais ele evolui intelectualmente, o instinto vai deixando de ter tanta importância. E aí vai desaparecendo por não ser mais necessário. Quanto à inteligência, ela é diferente do instinto, pois nunca para de evoluir. Tá? Enquanto o instinto vai decaindo, a inteligência nunca para de subir, nascendo nos animais e chegando à angelitude, ou seja, quando chegarmos a espíritos puros. Então, veja, eu preparei esse gráfico aí para ilustrar bem isso que eu estou falando, né? O instinto na linha de evolução, o instinto vai diminuindo e a inteligência vai.
Os animais estão nesse pequeno trecho aqui inicial, tá? Os humanos estão nesse trecho aqui, tá? E esse espaço ali no meio? O que significa aquele espaço ali no meio? Isso é o elo perdido, tão comentado na ciência. E eu vou mostrar para vocês o que é esse espaço ali no meio. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Lembrando que o instinto foi introduzido na alma dos animais no longo e progressivo período de evolução e relativo a cada espécie, de acordo com a sua necessidade de sobrevivência. E também uma coisa que eu vou falar ali para frente, tá vendo essa imagem desse peixe aqui que eu botei, né? Tem a frente dele aqui, o olho. E para que essa imitação de olho ali atrás? Parece uma outra, né, carinha do peixe ali. Nós vamos falar mais adiante sobre isso aí, tá? Não tem nada de aleatório, não. Caiba Schutel, no livro Gênese da Alma, assim define inteligência e instinto. Inteligência é a faculdade de entender, compreender, de conhecer. Instinto é o impulso ou o estímulo interior e involuntário que leva os homens e os animais a executarem atos inconscientes. No livro Conheça a Alma dos Animais, o autor desse livro é Severino Barbosa. Nos lembra de vários casos em que os animais percebem, antes de qualquer humano, a deflagração de uma catástrofe, tá? Um terremoto. Tem muitos animais que sentem muito antes dele acontecer e já fogem para as montanhas, por exemplo. Uma erupção vulcânica, eles também percebem com muita antecedência, tá? Então, é um caso somente de animais que percebem, tem esse tipo de percepção. Nesse caso, seria instinto ou uma percepção especial, uma habilidade sensorial que nós humanos não temos? Só por curiosidade. Esse mesmo autor nos lembra que os animais adotam filhotes de outras raças. Vocês já viram alguns casos desses, né? E para mim esse fato já é o suficiente para que eu acredite num outro sentimento que os animais possuem, que só pode ser explicados com a existência da alma. Será? E essa é a curiosidade que muitos de nós temos. Os animais têm alma? Na questão 597 e 597A do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem através de Allan Kardec: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculte certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria. Kardec não foi direto ao assunto. Um princípio independente da matéria, Kardec queria saber. E a resposta foi curta e objetiva: e que sobrevive ao corpo. Então, depois que o animal desencarna, ainda continua um princípio independente da matéria. E aí Allan Kardec vai direto então no assunto. Não ficou satisfeito com a resposta. Na questão 597A, quando pergunta aos espíritos: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? E aí os espíritos respondem, voltando àquilo que eu falei para vocês, tá? Lá no início, não nos prendamos a pet somente. Vamos pensar que animais vêm lá dos insetos, desde a ameba. E os espíritos respondem: é também uma alma, se quiseres, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior ao do homem. Entre a alma dos animais e a do homem, distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Tá? Então é uma alma totalmente diferente da nossa.
Bom, já que os animais têm alma, fica então a pergunta: para onde é que vão esses animais depois que desencarnam? Parte dessa pergunta está respondida na questão 600 do livro dos Espíritos, que diz: a pergunta é a seguinte: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade, como a do homem? É o mesmo processo que passa? A resposta é bem longa, mas referindo-se exatamente a isso que a gente está aqui estudando, só o final eu peguei. A alma do animal, depois da morte, é classificada pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizada quase que imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Tá? Classificada pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa. Tá vendo? Então, mesmo os animais, eles têm um acolhimento espiritual depois do desencarne, tá bom? Então, essa resposta refere-se à grande maioria dos animais. Porém, animais mais evoluídos, tais como os cães, os cavalos e alguns pássaros também, podem passar um bom tempo no plano espiritual, desde que eles sejam úteis lá no plano espiritual, tá? E que isso lhes sirva para seu aprimoramento e a sua evolução. Não é aleatório. Os animais evoluem espiritualmente como nós? Pelo que vimos até agora, parece que sim, né? Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos, está na questão 605. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva, né, de progresso? E os espíritos respondem. Então agora nós vamos começar a entender aquilo que eu falei lá naquele gráfico lá, do elo perdido, né? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, e se lhes acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Ok? Está bem claro ou tem alguma dúvida com relação a isso? Não vou me aprofundar porque eu ainda vou falar sobre isso mais adiante. E os corpos dos animais também evoluem? Nesse livro aí, Animais Nossos Irmãos, na página 46, o autor nos esclarece dizendo: quanto aos animais, os mensageiros celestiais já nos deixaram várias informações, sendo-nos justo pensar que evolui dentro das espécies. Ele evolui sim dentro das espécies, os equídeos, bovídeos, felídeos, etc. E ele continua: engenheiros siderais altamente credenciados por Jesus realizam nos diferentes corpos espirituais dos indivíduos selecionados de cada espécie as necessárias modificações ou transformações, assim, acréscimos ou subtrações de caracteres morfológicos ou biológicos, adaptam organismos às mudanças do panorama terrestre. Lembra que eu falei lá atrás daquele peixe com o olho da parte de trás? Tá? Então, isso dentro do perispírito dos peixes vão sendo feitas modificações para proteger a espécie. Como os peixes são sempre atacados pela parte de trás, se imita uma cara para que é uma maneira de protegê-los. Eu acho que depois eu estive dando uma olhada nessa foto que eu coloquei ele sem querer, mas aquele rabicho que tem em cima do peixe ali, aquilo ali provavelmente é um sensor para ele perceber que está chegando alguma presa por trás dele para ele poder se defender e fugir. Ok?
Então é isso, engenheiros siderais. Nós, no nosso futuro, nós vamos poder trabalhar na evolução de animais, de plantas, de várias maneiras. Não vai ter moleza não, vamos discutir desencarna, a gente trabalha pra caramba. Tá? Então essa é uma das funções que nós poderíamos ter quando voltarmos na parte espiritual. Então, pelo que nós vimos até agora, nós podemos chegar à conclusão de que em nossa evolução nós já fomos animais, e Allan Kardec também trata desse assunto na questão 607 do Livro dos Espíritos. Essa pergunta, inclusive, também ela é longa, por isso só trouxe aqui a frase final da pergunta. Onde passa o espírito, está falando do espírito humano, essa primeira fase do seu desenvolvimento? E os espíritos respondem: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Aí quer dizer, nós já fomos animais? Olha, nós já fomos animais, tá? Mas com certeza não foi aqui na Terra, não. E os animais que nós fomos, com certeza também já estão extintos, de tantos milhões de anos atrás, que nós já fomos animais. E também não foi, provavelmente, no planeta Terra. Então ficamos com a seguinte dúvida: existem animais aqui na Terra que já podem passar a ser humanos? Por exemplo, cachorrinho, gatinho, macaco, eles já podem ser humanos, podem passar período humano? Nós vimos ali que aquele elo perdido, né? Mesmo que pudesse, os animais pudessem passar, que humano ele seria? Seria um homem do tempo das cavernas. E aqui na Terra nós não temos, nós já passamos por esse período, né? Então claramente eles serão um outro planeta, né, que tivessem esse período de evolução. Então, se as humanidades entre aspas, iniciam suas jornadas em mundos primitivos, então fica claro que se por acaso animais como nós conhecemos aqui na Terra fossem passar para a humanização, seria nestes mundos primitivos, certo? Mas Allan Kardec tratou também desse assunto. Eu não encontrei no Livro dos Espíritos uma resposta direta a essa pergunta. Porém, na questão 607b, podemos deduzir que a resposta é não, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: este período de humanização principia na Terra? E eles responderam: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Tá? Então, nós como humanos, os espíritos estão dizendo que nós não começamos nem aqui na Terra. Já foi em outro planeta. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Tá? Completando o entendimento sobre essa questão, o Eurípides Kuhn, no livro Animais Nossos Irmãos, assim eles se expressam: ora, não padecem aos espíritos quaisquer dúvida de que o homem procede do animal. E mais que isso, o elo perdido, voltando ao assunto, hein? Já não mais o é, eis que pela pluralidade dos mundos, ao espiritismo é perfeitamente aceitável que, se tal elo não está na Terra, pode perfeitamente localizar-se nas muitas moradas a que Jesus referiu. Então é aqui que está confirmando tudo que a gente já viu até agora. Então a ciência, ela busca há séculos entender esse momento em que se passa a transformação do macaco para a espécie humana.
E enquanto a ciência não entender esse processo da gente ficar trocando de mundos, ela vai ficar andando em círculos e não vai chegar a conclusão nenhuma. Se elas entenderem, se a ciência entender esse processo, aí sim, a evolução do entendimento vai ser muito maior. E com este relato de Eurípides, levando em consideração a pluralidade dos mundos habitados por almas, conseguimos entender que este elo não se encontra na Terra, e sim em vários planetas do universo, né? E por que esse período de evolução entre o animal e o homem não poderia ser aqui na Terra? Por que nós não temos animais mais evoluídos já trabalhando com os homens, como acontece em outros planetas? Por que nós não podemos ter aqui na Terra? O ser humano, dentro da nossa própria raça, ainda tem preconceitos, ainda tem intolerância. Imagina como não teríamos essa relação com animais próximos à evolução humana. Com certeza nós trataríamos esses animais com desprezo, arrogância, até mesmo com violência. É por isso que eles têm que evoluir num planeta muito mais adiantado que o nosso. Certamente, se isso acontecesse, eles já estariam extintos pelo homem. Bom, como tudo que nós vimos agora, passamos então a nos perguntar como são e vivem os animais em outros planetas mais desenvolvidos que a Terra. Como eles vivem? Tem na literatura espírita? Tem. Nas revistas espíritas de abril e agosto de 1858, Allan Kardec afirma que existe vida humana no planeta Júpiter e que esta é mais evoluída que na Terra. Faz também um relato de como são e vivem os animais que lá habitam. Kardec comenta: não se despedaçam entre si, não há ferocidade nem instinto agressivo, vivem todos submissos ao homem, amando-se mutuamente, todos são úteis, são servidores e operários, inclusive construindo casas, ligam-se a uma família em particular. Sua linguagem é mais precisa que a dos animais terrestres. E ele continua: os animais de Júpiter são chamados de animais porque falta um vocábulo terrestre que situe o espírito em grau intermediário entre o homem e o animal, como são os seres bizarros inferiores daquele planeta. Ir para Júpiter é a ascensão evolutiva dos animais terrestres. Nesse estudo atento de espíritos da natureza, guarde bem essa palavra, espíritos da natureza, disso encarregados, proporcionando-lhes emigrarem sucessivamente em mundos intermediários antes de Júpiter. Outra curiosidade que vem a todos que amam os animais é: ao desencarnarem, como vivem os animais na espiritualidade? Como eu falei anteriormente, alguns inclusive permanecem um bom tempo na erradicidade quando eles são úteis ou quando é importante para a evolução deles. Isso? Mas a grande maioria é de instantâneo. Porém, no Espiritismo, nada se pode tratar como sendo uma regra única. Vemos, por exemplo, na obra do André Luiz, relatos lá no nosso lar, animais domésticos e aves de plumagem exuberante. Então, esse peixe ali também, Esse peixinho que eu coloquei ali também, aleatoriamente, você vê que obra de arte esse peixe. Isso aí pode ser seleção natural, evolução natural? Claro que não. Ali tem
um projeto, tem um desenho, tem uma arte desses animais. Os animais são todos criados por espíritos. São projetos espirituais sobre a regência de Deus, é claro, né? No livro Todos os Animais São Nossos Irmãos, o autor Marcel Benedetti relata que existem também cidades espirituais para animais. Esses animais mais evoluídos, que podem passar um tempo se preparando na erraticidade, tem cidades, tá? Que ali são acolhidos e preparados para um novo retorno à Terra. Porém, como já dissemos, animais menos desenvolvidos, a reencarnação é imediata e também, muitas vezes, automática. Não tem nem uma participação da espiritualidade, tá? Quem cuida dos animais depois da morte? Ainda há pouco eu trouxe aquele relato ali da Revista Espírita, né? De 1858, que menciona espíritos da natureza. Nós sabemos apenas que esses espíritos da natureza cuidam não só dos animais, mas eles também cuidam das plantas, cuidam das florestas e cuidam dos rios e mares, tá? Nada está jogado ao além, tudo tem a sua programação. Mas a gente, dentro do estudo do Espiritismo, nós sabemos muito pouco sobre quem são esses espíritos da natureza. Mas eu acredito que não seja a hora ainda da gente estar sabendo quem são esses espíritos da natureza. Não está ainda na nossa hora. Será que são os gnomos, que são os duendes das historinhas? Nós não sabemos, tá? Tem muito pouca coisa falando assim pontualmente sobre isso. Quanto à dúvida que temos, afinal, quanto tempo os animais permanecem na espiritualidade, eu trouxe um gráfico que pode facilitar o entendimento. O gráfico, inclusive, é parecido com aquele anterior. Uma outra exposição que eu fiz, que falava da reencarnação, eu trouxe esse gráfico que faz um comparativo do tempo que as almas passam no mundo material e no mundo espiritual. Então, quando animais, eles precisam passar um bom tempo no mundo material. Com a evolução deles, esse período no mundo material vai diminuindo, tá? E no mundo espiritual começa muito pequeno, também vai crescendo, até que chegamos na angelitude e não precisamos mais do mundo material, só vamos viver no mundo espiritual. Simples assim. A maioria dos animais da Terra passam muito pouco tempo no mundo espiritual, como nós vimos, tá? Mas por que eles passam pouco tempo no mundo espiritual? Porque eles não têm débitos. Então eles não precisam se preparar para uma nova encarnação. Eles não fizeram nada que pudesse comprometer a nova encarnação deles, né? Os animais não se matam, não matam um outro, só matam para se alimentar e assim vai. Então eles passam muito tempo no mundo material, porque estão no início da sua evolução. E como nós sabemos, evoluímos muito mais rápido no mundo físico, e é por isso que nós estamos aqui, do que no mundo espiritual. Os muito mais avançados, esse tempo do mundo espiritual já é maior, tá? Alimentação animal. Vamos falar de alguns temas aí interessantes. Os espíritos disseram a Allan Kardec que é necessário a nossa alimentação animal ainda, devido ao nosso grau evolutivo do nosso corpo. Nosso corpo ainda precisa de alimentação animal. Mas a gente já percebe no mundo atual crianças que não querem comer carne. E tem uns que ficam insistindo para a criança comer carne, mas já é uma evolução, tá? Já é uma evolução da espécie humana. Já estão vindo já algumas crianças que não toleram carne.
Eles dizem cada frase com relação a isso. A gente fica assustado. Então esse movimento tende a aumentar. Então, se vocês souberem que gente de criança que não quer comer carne, por favor, não force. Deixa ele evoluir. E também, daqui a alguns séculos, na nossa próxima fase evolutiva, nós só comeremos peixe. Dos animais, nós só comeremos peixe. Não vamos mais comer carne de outros animais. Também está na literatura. Eu não tiro nada, falo nada para vocês aqui que não esteja na literatura espírita, tá? Vamos falar agora então de eutanásia animal. Esse aqui foi um cachorrinho que eu tive. A Dete lembra, né, do Pierre? Infelizmente eu tive que fazer eutanásia. O bichinho estava bem mal, cego, surdo, já estava com muitas dores. E aí, por meu conhecimento da prática espírita, né, eu não tive problema de tomar uma atitude. A prática da eutanásia em nós, humanos, não é bem visto no espiritismo. Mas o sofrimento que essa pessoa está passando pode ter sido programado antes mesmo de começar essa atual encarnação. O espiritismo aceita o desligamento de aparelhos, quando o ser humano está ligado em aparelhos, quando a pessoa já está em estado vegetativo, sem qualquer possibilidade de sobreviver. Se desligar o aparelho, ela vai desencarnar. Isso é permitido, tá? É permitido, não. O espiritismo não proíbe nada, mas é aceitável no espiritismo. É evidente que nós nunca deveremos deixar de dar analgésicos, né? Podem e devem ser aplicados, sim, visando amenizar o sofrimento a nós humanos que estivermos nesse estado. Dos animais, então, que é o nosso tema, como eles não contraem débitos, como eu falei, a prática da eutanásia é aceitável quando eles estão em sofrimento irreversível. Tá bom? Tive atendimento, acho que a moça não está aqui. A moça sofreu muito. Ela não sabia o que fazer com o gato dela e ela estava em grande sofrimento. Aí eu expliquei toda essa situação, eu expliquei para ela. E ela realmente procedeu, porque o animal não precisa sofrer desse jeito, tá? Porque como nós temos muitos remédios, a gente pode prolongar a vida dos animais dessa forma, entende? Mas chega uma hora que não faz sentido. Tem que ser por amor que a gente faz a eutanásia. Pois é. Falou tudo. Não responde mais a medicamento, por experiência. Não responde mais a medicamento. A gente já tentou tudo e é sofrido, não é? É difícil. Doído. Tanto que eu não tive coragem de ir. Mas foi meu filho que levou para Joinville para fazer. Eu não tive coragem de ir. Não, também não. Eu permiti, mas não tive coragem. Então hoje está lá enterradinho, lá no cantinho, lá do meu jardim. Tá? Eu trouxe ele, meu filho trouxe ele, né? E eu coloquei lá, tá? Então é complicado, é difícil, tá aqui de novo, né? É difícil, mas... inclusive eu levava ele muito na rua, né? Porque ele não fazia nada dentro de casa, não fazia xixi no cocô, tinha um matinho dele do outro lado da rua para fazer lá. E eu percebi que nos últimos dias, aquele foi sofrimento, ele estava com muita dor, eu levava no veterinário, mas a dor não passava, ele estava sempre com dor. Eu soltava ele na rua e ele começava a dar reto, embora. Eu acredito que ali ele estava querendo ir para bem longe para morrer longe de mim. E eles fazem isso mesmo, tá? É brabo. Segundo Kaibachuti, os animais possuem, como nós humanos, inteligência, instinto, raciocínio e também memória, né? Claro, memória a gente já viu tantas vezes, né? Tem um caso do leão, né, que foi soltado na floresta, né, que ele já tinha ficado muito grande,
Depois o ex-proprietário dele foi lá ver se achava ele, e o leão veio direto em cima dele e abraçou. O leão, né? Então, isso depois de 10 anos, o leão já tinha memória do antigo dono dele, né? Mas faltam a eles, segundo o Caibachuto, 2 elementos que só nós humanos temos, que é a moral e o livre-arbítrio, tá bom? Por isso eu faço uma última pergunta a vocês. Além da moral e do livre-arbítrio, existe algo mais que nos diferencia dos animais? Moral e livre-arbítrio. E os espíritos deram uma resposta incrível na questão 610 do Livro dos Espíritos. A pergunta era: os espíritos que têm dito que o homem é um ser à parte na ordem da criação, então se enganaram? E os espíritos respondem: a espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Tá bom? Então somente a espécie humana vai chegar a conhecer Deus. Nós ainda estamos bem longe, tá? Vai demorar muitas e muitas encarnações até que a gente conheça mais, nós vamos chegar lá. A convivência homem-animal. Eu encontrei 2 frases que eu quis trazer para vocês aqui, a gente está quase encerrando, que resumem bem como essa convivência é divina. A primeira é de Chico Xavier, que nos impõe uma responsabilidade enorme. Ele disse: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Então nos consideremos anjos dos animais, tá bom, gente? Vamos cuidar muito bem desses animaizinhos quando nós pudermos, ajudando de repente a ONG ali da Zoe, né? Que a gente junta a tampinha, já é uma ajuda. A gente juntando as tampinhas para levar para aquela ONG já é uma ajuda, né, José? José conhece bem lá a ONG lá. Gesiel Andrade abre a apresentação do livro Os Animais na Obra de Deus com uma frase de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, lembrando, ele viveu de 1452 a 1519. Hein? Veja o que ele já falava naquela época. Amém? Leonardo da Vinci é um espírito extremamente evoluído. Ele fazia a seguinte previsão: chegará o dia em que os homens conhecerão a alma dos animais. E nesse dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade. Então nós já estamos começando a pensar dessa forma, né? Leis humanas já estão sendo criadas no sentido de proteger os animais, graças a Deus. E nesse mesmo livro, o autor lembra o título de um livro de Marcel Canelé. Nesse livro ele fala do outro livro, que o título desse livro, que para mim é de uma inspiração fantástica: errar é humano, perdoar é canino. É o título do livro. Nós humanos erramos muito procurando sempre acertar, né? E graças à misericórdia divina, nós temos os animais e principalmente os cães para nos ensinar a perdoar. A gente vê pessoas batendo no cachorro, daqui a pouco o cachorro vem do lado e lambe a pessoa. André Luiz, no livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, essa não é do Chico, não, dedica o capítulo 33 a falar dos animais. Gesiel Andrade, na página 209 do livro Os Animais na Obra de Deus, assim resumiu esse capítulo: a lei do amor é para todas as criaturas de Deus. A sua prática estabelece uma nova era na vida terrena. Observando-a, os homens melhoram suas atitudes e condutas perante os animais, eliminando definitivamente as perseguições, aprisionamento, maltrato, sacrifício, tirania
e trabalho excessivo. E ele continua com uma última frase: os movimentos e as organizações de proteção aos animais já desempenham um papel importante no cumprimento desse dever universal, levando a generosidade para os seres que compartilham conosco a bênção da caminhada evolutiva. Lembremos que Jesus é a base de tudo que nós estamos falando aqui hoje. Ele está à frente de tudo isso. Então seria isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela paciência. Se vocês tiverem alguma pergunta mais a fazer ou uma consideração, quiser falar, por favor. Uma dúvida que surgiu: nós escolhemos os animais que vão nos acompanhar nas intervenções? Se nós escolhemos, olha, eu não sei se isso acontece, eu não li isso em lugar nenhum, mas assim, é engraçado que quando eu peguei aquele cachorrinho para adotar, que era um cachorro abandonado, né, o Pierre, sabe que na hora que ele passou assim, já me chamou a atenção, já deu aquele choque assim, é esse que eu quero. E o meu filho queria um outro pequenininho, outra coisa. Existem muitos casos quando vai se adotar de uma porção de animais e você vai pegar justamente Isso. Isso estaria no já escrito no nosso processo? Sim, com certeza, né? E você vê, eu tenho visto no TikTok, né, uns casos que estão sendo tratados lá nos Estados Unidos. Eu até mandei para a Zoe esse filme. Tem uma quantidade enorme de pessoas que querem adotar. Então eles botam todos os criaturas na sala, aí botam um animal lá dentro. E o animal circula e depois bota a pata em cima de uma pessoa. Então o que pode ser isso? Essa pessoa já foi dona daquele cachorro. Exatamente isso que eu falei. Uma outra encarnação desse cachorro. E reconheceu aquele animal. Então tem muita ajuda da espiritualidade, sim. Com certeza. Fala, seu José. Eu acredito que nem a gente, nem o animal que escolhe a gente. É Deus que põe ele na nosso caminho. Para ver a nossa responsabilidade com aquela vida que Deus ensinou. Exatamente. E quando ele vem para a nossa vida, por exemplo, eu não sei se eu fui muito mal para animais de nossa vida, até nessa fui mal ainda, no tempo que a gente era mais ignorante. Mas eu tenho um cachorro lá que ele está com 10 anos, vai fazer 10 anos em 1º de julho. Está operado, mas a gente se entende muito, mas tem hora que vem a inteligência, tem um pecado, foi de 10 anos. Ah, pois é. Então nem eu escolhi ele, nem ele escolheu, foi Deus que escolheu. Colocou no seu caminho. Agora ele está em convalescência, está em recuperação, mas eu não posso abandonar ele. Eu tenho uma viagem para fazer, mas não posso. Apesar de nós sermos mais inteligentes que os animais, eu não sei quem ganha mais. Se somos nós com a presença deles ou eles com a nossa presença. Eu acredito que eu ganho mais. Às vezes eu estou lá, não sei não, então tem aquela preocupação. Está em casa naquele horário para fazer a alimentação dele, fazer o tratamento dele. Mas Mais alguma consideração, alguma pergunta, se alguém quiser? Não, você. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela presença de vocês. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Pai de infinita bondade e misericórdia, obrigado por esse momento de reflexão, esse momento de aprendizado, que particularmente eu aprendi muito elaborando essa exposição. Espero que os nossos irmãos também tenham aproveitado, mas que principalmente todos nós levemos esse ensinamento para a nossa vida e assim, agindo da melhor maneira possível por nossos irmãozinhos, a gente com isso se eleve cada vez mais rumo ao Pai Celestial, aquele que nos escolheu para conhecê-lo, Pai. Muito obrigado, que tenhamos uma ótima semana, que assim seja.